Olá, muito boa noite. Meu nome é Gabriel Belon, sou advogado, membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Sejam todos bem-vindos à live, a mais uma live da coluna Jusdesportiva do IBDD. Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, esta é a coluna Jusdesportiva do IBDD e essa é mais uma live onde a gente tem a oportunidade de estar mais próximo do autor dos artigos. As lives acontecem todas as terças e quintas-feiras e os artigos são publicados respectivamente nos dias anteriores, nas segundas e às quartas-feiras. Todos eles disponíveis no site do IBDD. Se você ainda não é membro filiado, filie-se ao IBDD, venha fazer parte desse time, venha fazer parte do direito desportivo. Se você tem qualquer dúvida sobre a filiação, sobre contato no IBDD, acessa lá o ibdd.com.br, lá tem todas as informações, bem fácil, bem tranquilo de vocês acessarem. Hoje a gente vai falar com o Dr. Felipe Crisafulli, vamos falar sobre a titularidade de direitos de transmissão no futebol brasileiro. Estamos só aguardando ele aqui adentrar a nossa live, mas vai ser um bate-papo bem bacana. E aqui a gente tem a oportunidade de estar muito mais próximo do autor, tirar as nossas dúvidas, participar diretamente com ele aqui e trazer mais detalhes desse artigo do Dr. Felipe, né? Enquanto a gente aguarda o Dr. Felipe, estou vendo algumas pessoas entrando, alguns membros aí do IBDD, doutora Júlia Gelli, muito obrigado pela presença de todos e com certeza teremos assuntos muito bacanas aqui para apresentar hoje para vocês. Vamos aceitar aqui já deve estar entrando aí com a gente. Fala, Felipe. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Vamos lá, rapidamente vou apresentar aqui esse extenso e muito qualificado currículo do Felipe. Felipe é doutorando em Direito Civil, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, com menção em Direito Constitucional, ambos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Além disso, ele é professor convidado da Escola Mineira de Direito, a EMD, é co-organizador da obra Direito Econômico Desportivo, da editora LTR, de 2019. É um membro filiado aqui do IBDD, está aqui conosco. É um membro efetivo da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo e, naturalmente, atua como advogado aqui nosso na área jurídica. Então, Felipe, boa noite mais uma vez. Sem mais delongas, lhe pergunto por que tratar desse tema, especialmente nesse contexto agora, por que vamos falar sobre a titularidade dos direitos de transmissão audiovisual no futebol brasileiro em uma perspectiva de lege ferenda. Bom, primeiro, Gabriel, boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade de participar desta live, de poder contribuir com a coluna. E vamos lá, como você falou, sem mais delongas. A ideia do tema, na verdade, quando a Júlia me perguntou até qual que ia ser meu título do artigo, eu falei para ela, acabei de mudar novamente de tema, porque eu pensei em 2 ou 3, esse foi o terceiro, na verdade, e surgiu a ideia quando do terceiro happy hour do IBDD, Legal. em que sortearam o tema da MP 984. Na oportunidade eu não estava pelo Zoom, eu não consegui participar das discussões, eu estava vendo pelo YouTube e tal, normal. E aí sortearam o tema da MP e se discutiu naquele momento sobre os direitos de transmissão e negociação coletiva. E eu senti algo que eu sempre senti, na verdade, quando esse tema é trazido à discussão, que há muita confusão, assim, mesmo os juristas, os estudiosos do tema, e não só, né, mas também o povão em geral, muitas vezes as pessoas confundem o que é a titularidade e o que é o modo de negociação, e acabam colocando tudo no mesmo balaio, e acaba falando que agora com a MP destinando o direito de negociação, direito de arena, aos clubes mandantes, então a negociação agora vai ser coletiva, ou vai ser individual, ou qualquer coisa do tipo. Quando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até tem interligações entre os temas, mas um não obriga necessariamente o outro. Então foi daí que surgiu a ideia.
E eu terminei de escrever o artigo, meu prazo era dia 9 ou dia 10 deste mês, e aí 5, 6 dias depois que eu mandei, era o prazo de caducidade da MP, que acabou caducando, e nesse meio tempo ainda veio a lei, o projeto de lei, no caso, do deputado Pedro Paulo, para regular tanto a questão de uma eventual criação de liga, que não é objeto da nossa live hoje, mas aí também colocou nesse projeto a questão da negociação coletiva, que, como eu falei, gera uma discussão, e também entrou novamente a questão da titularidade. Então acabou que o tema, sem querer querendo, voltar na ordem do dia atual, né, nesses dias de novo. Né? Sim, e acabou que quando veio a MP... quando veio a MP, o tema voltou, né, a ordem do dia, vamos dizer assim, mas aí 6 meses depois, acaba que vai murchando, ainda mais que todo mundo começou a perceber que é mesmo caducar a MP, então começa a murchar, mas voltou sem querer, querendo, vamos dizer assim, a ordem do dia. Não, legal, muito interessante, muito contemporâneo, eu acho que até em alguns aspectos polêmico, né? E para a gente trazer um pouquinho aí da contextualização, não só no Brasil, mas como que funciona ao redor do mundo? Assim, normalmente, a titularidade do direito de transmissão da televisão, ela é de quem em outros lugares do mundo? Assim? Essa é uma questão interessante, porque, na verdade, não tem uma regra. Cada país faz de um jeito, e, na verdade, cada país faz de um jeito ao longo do tempo. A Alemanha, por exemplo, já teve como regra a titularidade de ser tanto do mandante quanto do organizador, conjuntamente. Hoje em dia, os direitos pertencem apenas ao mandante. Na Itália, por exemplo, já foi atribuído apenas aos clubes. Hoje, o organizador do evento é co-titular do direito juntamente com o mandante. Em alguns lugares, a legislação é silente. Por exemplo, na Espanha, ela era silente, e aí veio o Real Decreto 2015, salvo engano, que deferiu a co-titularidade também ao mandante e ao ente organizador. Tem outros casos, como na Holanda, ou nos Países Baixos, como eles, no início deste ano, aqui, este ano de pandemia, ficou tudo muito maluco. A gente já nem lembra mais que existiu uma vida antes de fevereiro, março. Mas teve uma notícia no iníciozinho deste ano dizendo que a Holanda não queria mais ser chamada de Holanda, quer ser chamada de Países Baixos, como aconteceu com a Bielorrússia anos antes, virando Belarus, enfim. Mas, então, os Países Baixos, lá a situação foi definida, a questão da titularidade, né, dos direitos de transmissão, foi definida na justiça. Teve um caso da Federação Holandesa contra o Feyenoord, que foi levado à justiça, e a decisão foi de que cabia aos clubes mandantes a titularidade dos direitos de arena. Na Áustria também, foi situação semelhante. Bom, e a gente tem também manifestação da jurisprudência europeia, Comissão Europeia, acerca desse tema também. Mas, então, como eu falei, assim, há uma verdadeira salada mista, cada tempo e espaço é de um jeito, e às vezes o mesmo espaço, de acordo com o tempo, varia, né? Mas, assim, a gente tem basicamente 5 possibilidades, vamos dizer assim. A primeira seria, não sei se eu já estou me avançando muito, mas assim, na sua pergunta, mas... Não, vamos lá, fica à vontade, estamos aqui para debater aí, fica à vontade. Assim, as 4 ou 5 possibilidades básicas seriam caber a ambos os clubes o direito, como era no Brasil até a MP, e voltou a ser com a caducidade da MP, e também assim na Bulgária, por exemplo. Eu tentei fazer uma pesquisa mais ou menos aprofundada, na medida do possível, de como é em cada país. Justamente por isso, porque é tão maluca a situação, cada lugar faz de um jeito, que eu tentei pegar alguns países. Então, assim, aqui no Brasil e na Bulgária, ambos os clubes, apenas ao mandante, foi assim no Brasil, pelo menos tem toda a discussão da segurança jurídica e tudo mais, mas assim, foi no Brasil durante o período da MP, é assim também na Alemanha, como eu falei, né, na Áustria, na Holanda, ou Países Baixos, na Grécia, em Portugal, Inglaterra, Suécia, enfim. Aí tem a possibilidade de ser tanto da federação quanto do ente organizador da competição. Aí pode ser a federação ou a liga,
e aí a gente pode discutir se seria ao ente organizador e aos clubes, por exemplo, como é na Espanha e é na Itália, enquanto na Dinamarca, por exemplo, cabe só ao ente organizador. Não sei se você queria falar alguma coisa. Não, é justamente essa pergunta que eu ia trazer para a nossa discussão aqui, se essa questão da titularidade concentrada, se ela é efetivamente inédita, assim, né? Se ela é algo que a gente pode considerar como novo, se ela já existe no Brasil, seja pela entidade máxima de administração do desporto, a CBF, seja pelas federações estaduais. E aproveito para emendar uma pergunta em seguida da titularidade concentrada, que era o seguinte: a gente está vivendo hoje um contexto de algumas partidas fantasmas, né, que o torcedor não consegue assistir. Mais recentemente a gente viu agora até o pay-per-view da Conmebol, que foi uma coisa feita ali meio às pressas. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, da questão desse ineditismo ou não, né, e se tem alguma relação com essa questão dos jogos fantasmas, se o torcedor teria uma melhor ou não para o torcedor essa questão. Tá. Bom, com relação ao ineditismo, não é exatamente inédita a negociação concentrada, porque a gente já vê isso no futebol brasileiro. Aliás, o que foi inédito foi a negociação individual, que basicamente foi a partir de 2011, quando o Clube dos 13 ruiu, teve todo aquele racha, cada um resolveu negociar de modo individual, mas é até engraçado, porque assim, só o Brasileirão, e especialmente a Série A, é que é negociado desse jeito, porque os direitos de transmissão dos campeonatos estaduais, ou da Copa do Brasil, que também é organizada pela CBF, eles são sempre negociados, esses direitos, de modo coletivo. Ou melhor, eu até nem gosto de usar o termo coletivo, eu prefiro usar concentrado, ou concertado até, com C no caso, porque não é necessariamente coletivo no sentido de assim, ser uma coletividade de pessoas reunidas, todas negociando ao mesmo tempo, com a TV ou a plataforma de streaming, seja lá o que for. Na realidade, é um ente específico, assim, centralizado, que negocia em nome desses diversos outros entes, dessa coletividade de pessoas, vamos dizer assim. Perfeito. Eu sei que a nomenclatura que acabou pegando, que a gente usa mais, é mesmo negociação coletiva versus individual, mas talvez o melhor termo fosse mesmo negociação centralizada, algo nessa linha. Ou joint selling, se a gente quiser usar o termo em inglês, mas enfim. Então, não seria inédito nós temos uma negociação centralizada, aliás, não seria inédito, como é a prática que a gente vê em maior quantidade no país. Isso não impede que os clubes se remunerem de modo elevado, vamos dizer assim, porque a Copa do Brasil está aí para comprovar como é que é a negociação, acabamos de falar, é pela CBF de modo centralizado, e ela reverte esse valor, vamos dizer assim, através de premiação. À medida que os clubes avançam na competição, a cada fase eles vão ganhando um valor superior ao da fase anterior, e o campeão ganha, salvo engano, cerca de 50 milhões de reais atualmente. E se a gente for comparar a premiação do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem muito mais jogos, é uma competição considerada mais importante pelo torcedor, mais difícil, enfim. É uma competição que, em termos de remuneração de premiação, paga menos do que a Copa do Brasil. Justamente por isso. Porque quem recebe o valor dos direitos de transmissão é o clube de modo direto, através da negociação com as televisões. Agora, o que você perguntou sobre esses blackouts, né, que a gente convencionou chamar, é um problema realmente, e é um problema que surge com a negociação individualizada, especialmente com essa questão da titularidade caber ao mandante, ou caber a ambos os clubes, até, na verdade. O problema surge mais quando cabe a ambos os clubes. Porque cabendo só ao mandante, é até uma questão que a MP resolvia, em tese. O problema maior foi a questão da segurança jurídica, a questão dos contratos que já estavam em vigor e que acabou sendo judicializada essa problemática. Constitucionalidade ou não da medida, né? Exato. Eu até trago isso ali, en passant, que eu acho que o artigo 217 foi até um pouco a temática do artigo da coluna do Fernando Barbalho, coisa de 2 semanas, mais ou menos,
que ele trata também dessa relação entre o poder público intervindo ou não na relação jurídico-desportiva, mas eu acho que a gente muitas vezes acaba extrapolando os limites do artigo 217. E se a gente for ver a literalidade dele, fala em autonomia desportiva, e tem lá depois uma vírgula que muitas vezes as pessoas ignoram, que é da questão da organização e funcionamento. Muitas vezes para ali na autonomia desportiva como se ela fosse o gancho para a gente salvar tudo. E, não, isso aqui é desporto, ninguém mete a colher. Não é assim. Existem N questões desportivas e não necessariamente só por ser uma atividade econômica, mas tem todos os princípios constitucionais, de direitos fundamentais, de direitos humanos, enfim, que são aplicáveis também ao desporto. E o caso Bosman, entre outros, está aí para não nos deixar mentir. Mas, voltando então ao seu ponto, da sua pergunta, a titularidade do direito de transmissão cabendo exclusivamente ao mandante solucionava em parte isso. Foi que a MP tentou. O problema maior ali foi a questão da segurança jurídica, como nós dizíamos. Agora, quando nós temos os dois clubes como os detentores do direito, de modo que se apenas um autorizar, seja vendendo, seja cedendo gratuitamente, não importa, mas autorizando uma empresa de mídia qualquer transmitir a partida, nessa situação é que surgem normalmente os blackouts, especialmente porque a negociação é individualizada. Quando a negociação é centralizada e a venda é coletiva no sentido de que todos os clubes vendem de uma vez só para aquele ente organizador, para aquela televisão ou plataforma de streaming, seja lá o que for, essa problemática acaba desaparecendo na medida em que, a princípio, a empresa de mídia vai conseguir adquirir todos os jogos, né? Embora até traga a ideia de talvez tenha antecipo um pouquinho, mas eu só pincelar aqui, eu até trago aquela ideia que é o que vigora na UEFA, por exemplo, não só lá, na Inglaterra também, que foi até uma decisão da Comissão Europeia de venda por blocos, por pacotes. Uhum. Nessa situação a gente até pode ter alguma espécie de blackout, mas eu tento trazer algumas escapatórias, que foi também algo que não é exatamente inédito, lá na Europa também tem esse tipo de situação. Perfeito. Tem até uma parte aqui do seu artigo que eu destaquei aqui que foi muito interessante, que é a questão que você comenta sobre a venda da competição, né? Assim, que muitas vezes existe a ideia do mandante de vender um único jogo, e o que desvalorizaria um pouco a competição como um todo e daria uma condição melhor para a organização da competição vender e valorizar a sua própria competição, né? E isso entra um pouco no contexto do que a gente estava falando sobre a Copa do Brasil e etc, né? Exato. A gente até viu agora as competições nacionais tentando serem vendidas, vamos dizer assim, para transmissão no exterior. E qual foi é até engraçado a gente notar isso. Qual foi a sistemática adotada pelos clubes? Foi contratar uma empresa que fez esse meio de campo. Foi ela responsável por tentar vender no exterior os direitos de transmissão. Mas aqui no Brasil, os clubes preferem adotar a negociação individual. Mas essa venda centralizada ajuda na constituição da marca, assim, no reforço da marca, né? Afinal, a competição é uma marca. Ela tem a gente pega a Champions League, falou Champions League, o mundo já para, já olha com outros olhos. Exato. A gente normalmente fala, quem vai ser o campeão, quem vai ser o melhor do mundo? O jogador que vai ser eleito no final do ano o melhor do mundo, ou no final da temporada. Se não for uma temporada em que teve Copa do Mundo de seleções, é quase 99% de chance de ser alguém que foi campeão da Champions League. Existem algumas exceções, até porque Messi, Cristiano Ronaldo dominam também a cabeça, povoam a mente de todo mundo, então é até um voto, entre aspas, fácil de ser feito, mas a verdade é que, assim, a competição é uma marca que deve ser valorizada e reforçada. Então, o seu posicionamento e consolidação no mercado, tudo isso é incentivado e a atratividade de mais e melhores
patrocinadores, investidores, anunciantes, tudo isso é potencializado e o mercado tende a ser expandido e valorizada a marca e a competição quando a negociação é centralizada. É justamente nesse ponto que eu ia entrar, assim, na questão do investimento do futebol, né? Você acha que essa forma de venda da titularidade dos direitos, ela permite a entrada de mais patrocinadores? Ela dá mais liberdade para a exposição de marca das empresas que querem investir, que querem efetivamente explorar o futebol como o seu marketing ali? Eu acho que sim. Assim, nós, primeiro de tudo, temos de entender, é um pouco difícil para quem é doutrinado, no bom sentido, através do sistema europeu do associativismo, do Football Association, em oposição ao sistema de ligas, de franquias dos Estados Unidos, que é basicamente o esporte como entretenimento. Eles têm isso muito claro, têm essa ideia muito, muito premente. Mas nós temos de entender que o esporte, o futebol especificamente, é entretenimento. Ele está inserido na indústria do entretenimento. Por mais que a gente possa até chamar a indústria do futebol, mas ela seria uma espécie de gênero indústria do entretenimento e que comporta N outras atividades que não só a atividade desportiva. E o investidor, o patrocinador, o anunciante, seja quem for, ele necessita de uma certa certeza, vamos dizer assim, com perdão da redundância, mas uma expectativa de que a situação vai ser mantida de um modo mais ou menos confiável, porque assim, ele não vai colocar o dinheiro dele em algo que ele sabe que vai perder dinheiro ou que ele tem expectativa de perder dinheiro, né? Então, e outra, a exposição da marca, hoje em dia, cada vez mais, ela tem de ser feita de modo, ela não é assim unilateral. As partes conversam entre si, negociam o momento que vai ser inserida a publicidade, exigem, sei lá, banner atrás, a entrevista tem que ser dada com os patrocinadores atrás, tudo isso tem que ser bem conversado. E assim, na medida em que o produto é vendido como um produto de fato, e não como vários pedaços, fica muito mais fácil de nós lograrmos esse objetivo, né? Alcançarmos o objetivo e lograrmos êxito nessa valorização do produto em si, que é a competição. Eu queria trazer um elemento nesse contexto aí que eu vivo aqui também no meu dia a dia da Federação Paulista de Futebol, especialmente aqui na filiação de clubes, que são os clubes em si, né? Eles mesmos buscam a valorização para buscar também outras fontes de renda, e também acho que seria uma fonte maior de renda. Hoje a gente tem a publicidade estática, tem algumas outras coisas que estão incluídas no pacote da transmissão. Mas assim, como a gente consegue incluir os clubes nessa copropriedade desses direitos? Existe isso em algum país? Como que funciona? Ou realmente as entidades de organização ficam exclusivamente como heads ali dessa questão? Então, na verdade, normalmente os clubes estão inseridos. Apenas a federação, o organizador da competição, é algo mais raro. Na verdade, foi assim, o que eu defendi até. Se a gente for ver, eu defendi nessa linha, e aí por N justificativas, mas assim, eu acho que é discutível, a situação não é uma opção legislativa, ponto. Isso a gente tem que ter bem claro. Não há exatamente um certo e um errado. É uma opção legislativa. A discussão, a doutrina discute até, eu até trago logo no início, que eu acho que os juristas talvez não discutam tão a fundo, ou tanto quanto merece a discussão. Então, podia ser muito mais discutida a situação, mas assim, há alguma discussão, até, especialmente na França, por conta da previsão legal lá do Código de Esporte francês, que atribui à federação essa negociação e tudo. Então, a regra é os clubes estarem inseridos na discussão. Só que, mesmo no Brasil, por mais que a lei atribua aos clubes, como a gente falou, na prática não são eles os entes responsáveis pela negociação. Eles cedem esse direito, essa prerrogativa,
ao ente que organiza a competição. Como nós não temos uma liga aqui, acaba que a federação ou a confederação é a responsável por fazer essa negociação. Mas, assim, a regra é os clubes estarem inseridos. Na Itália e na Espanha, por exemplo, em que há a previsão legal do direito da federação, é uma co-titularidade. São a federação, a liga, dependendo do caso e tal. Se não existe liga, não tem como ser liga, obviamente. Mas são esses entes junto com os clubes. Então, normalmente, eles estão inseridos no sistema. Mas não necessariamente são eles que, de fato, fazem a negociação no caso concreto. Mas, assim, eu não vejo problema em tese, né? Porque, como eu falei, é uma opção legislativa, eu não vejo problema dos clubes estarem inseridos, concordemos ou não, achemos a melhor opção ou não, mas a verdade é que é possível eles estarem inseridos e, na prática, eles estão, né? Pelo menos na teoria, na verdade. Na prática, acaba não estando tanto aqui no Brasil. Né? E o que é muito interessante é que esse tema da titularidade dos direitos de transmissão, ele causa para nós alguns reflexos, né? Como, por exemplo, direito de arena, direito de imagem, que eu gosto muito desse tema, é um tema que eu estudo, inclusive já também estive do outro lado aqui do IBDD para um dos artigos sobre direito de imagem. E aí fica a pergunta com relação à titularidade do direito de arena, né? Hoje no Brasil a titularidade ela é dos clubes por força da Lei Pelé, e eu te pergunto, como fica esse cenário? Assim, ele é o pior dos cenários? Sim, não, por quê? Os clubes devem deter o direito de arena? O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que, como eu falei, o melhor dos cenários, por conta disso que a gente já veio repisando aqui, a competição como um produto é mais fácil e melhor de ser vendida se for vendida por quem? Por um ente, primeiro, por um ente centralizado, mas, voltando, o ponto da titularidade é diferente do ponto do modo da negociação, embora haja interligações entre ambos, mas assim, eu acho que a titularidade de ser do ente organizador da competição faz mais sentido na medida em que é ele quem assume, na maior parte das vezes, os riscos da competição. Na maior parte das vezes, no sentido de que os clubes também assumem riscos. A organização do evento, do espetáculo, assim, vamos chamar agora o evento como a competição, o espetáculo a partida específica, né? Os clubes têm responsabilidades na organização da partida. Tanto é assim que o Estatuto do Torcedor, por exemplo, prevê responsabilidade solidária entre o ente organizador da competição e o ente organizador da partida. Tanto a federação ou a liga quanto os clubes, ambos têm responsabilidade no caso concreto. Agora, voltando àquela questão que eu falei que lá na França tem um pouco mais essa discussão acerca da natureza jurídica, vamos dizer assim, e se a titularidade faz sentido ao ser atribuída para o organizador da competição, a justificativa é que se trataria, nesse caso, de um direito de propriedade, ou se trata de um direito de propriedade. A competição seria a propriedade do ente que organiza essa competição. E se ele é proprietário da competição como um todo, ele é proprietário de todos os direitos daí derivados, entre os quais a transmissão das partidas, na medida em que as partidas nada mais são do que um pedaço da competição. Grosso modo, seria isso. Também tem quem defenda que o organizador da competição seria o titular do direito de arena, porque se trata de um direito de autor, ou um direito assemelhado ou conexo ao direito de autor, e aí seria até como uma forma de recompensar os investimentos dele na competição, e o clube ou os clubes não seriam exatamente os criadores dessa obra artística, vamos dizer assim, porque a obra artística em si seria a competição e não a partida. E aí tem ainda mais uma discussão, porque se a gente entender que não, a obra é a partida, então tem que ser os clubes, mas por que os clubes e não, nesse caso, então, os jogadores? Ou também os jogadores, por exemplo, a Hungria prevê
que os jogadores, os atletas também têm o direito, assim, a titularidade do direito de arena, juntamente com os clubes. Porém, a própria lei, praticamente com a mesma mão que dá, tira, ou dá com uma e tira com a outra, porque, embora atribua a titularidade aos atletas, e foi, até onde eu achei, é sui generis, é a única que menciona os atletas, e não é absurdo, assim, se a gente for pensar, os atletas também participam, né, da competição. Mas, além de... Então, ela atribui aos clubes e aos atletas, mas diz que quem tem o direito de negociar os direitos de arena é o ente organizador da competição. Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra, basicamente. Mas, voltando ao caso do Brasil e da questão da responsabilidade por organizar a competição, na prática, assim, o que nós temos é os clubes e as federações, ambos tendo responsabilidade, ambos tendo os ônus, mas na hora de ter o bônus, só quem tem é o clube. Nesse sentido da questão do direito de transmissão, porque a federação e a liga, seja lá quem organizar, esse ente é excluído desse bônus. Então, assim, fica até um pouco contraditório o sistema nesse ponto. Eu estava observando aqui enquanto você falava, Felipe, surgiu aqui um comentário interessante do professor Anderson sobre direito de imagem de treinador, de árbitro. Aí tem um comentário também aqui do monstro Renato Renatini, nosso coordenador regional do IBDD, aqui esclarecendo. Então você vê como esse tema traz muitos reflexos e é um debate muito amplo, é muito bacana da gente tratar disso. E voltando um pouquinho no que você estava falando, eu queria entender o seguinte: se existe, ou se é que existe, né? Mas quais seriam assim, as maiores vantagens da gente conferir o direito de arena para o organizador da competição, em relação, por exemplo, aos clubes como a gente tem hoje? Bom, eu acho que a maior vantagem seria aquilo que a gente já até tocou: o reforço da marca, a configuração, ou melhor, a consolidação do posicionamento, né, da competição no mercado, com a possibilidade cada vez maior nessa perspectiva de uma internacionalização do produto. A competição fica mais fácil de ser vendida e adquirida e de gerar interesse no mercado consumidor. Porque é aquilo que nós dizíamos há pouco. O torcedor, assim, o espectador é torcedor, mas é também consumidor. Não, aliás, o Estatuto do Torcedor deixa expresso isso. Fala que é comparado a consumidor e torcedor, né, no caso das competições esportivas. Então, assim, eu acho que essas seriam as principais vantagens. Mas também teria uma outra vantagem, que foi o que até me motivou também a escrever o artigo, que é a questão daquela discussão que nós já comentamos sobre a negociação ser individual ou coletiva. Porque, assim, na medida em que a titularidade é atribuída a um ente centralizado, nós temos, naturalmente, não é obrigatório, é óbvio, porque por mais que seja atribuído a um ente central, ele pode, enquanto titular do direito, sendo este um direito discricionário, ele pode ceder a terceiros para esses terceiros negociarem em nome dele. E nada impediria que ele cedesse a diversos terceiros. Isso tudo, óbvio, em teoria. Na prática, dificilmente isso aconteceria. Tanto é assim que em muitos lugares onde há negociação individualizada, ou melhor, onde há a titularidade aos clubes, não necessariamente a negociação é individualizada. A gente tem um exemplo do México, por exemplo, em que a primeira divisão é negociada de modo unilateral, cada clube negocia diretamente com as televisões e tudo mais, mas a segunda divisão, nesta temporada, agora em agosto, mudou o modo de negociação. Entendeu que é melhor fazer de modo concentrado, e mesmo a titularidade do direito sendo dos clubes, a negociação foi atribuída a um ente terceiro centralizado, porque se entendeu que é melhor, há benefícios nessa negociação concentrada, há benefícios do ponto de vista da competição em si, de equilíbrio competitivo, diminuir a incerteza. Porque, assim, a gente tem dois princípios muito caros ao esporte, que são o equilíbrio competitivo e a incerteza dos resultados.
Sem isso, não se justifica, vamos dizer assim, uma competição esportiva. Se a gente entrar num jogo de cartas marcadas, não faz sentido a gente acompanhar essa competição. Tanto é assim que muitas vezes se fala, não vou ver o campeonato XYZ, não vou nem dar nomes aqui para a gente não gerar discussões de torcida. Mas assim, sem muitas vezes sem polêmica. Já basta o tema que é polêmico por natureza. Mas assim, muitas vezes a gente tem essa questão trazida à baila quando a gente fala competição tal, o campeão vai ser um clube X, que ganha sempre. E a gente tem visto até acontecer uma certa, como falavam antes, espanholização aqui do futebol brasileiro, em que ou ganhava o Real Madrid ou ganhava o Barcelona. Muito eventualmente vinha um Atlético de Madrid, uma coisa assim, um Valência. E mesmo em Portugal, talvez Portugal seja até um exemplo melhor do que a Espanha, com Benfica e Porto se alternando, e muito eventualmente um Sporting, ou um Braga, ou o que seja, Boa Vista, aparecendo para ganhar algum título. Mas quando nós temos uma competição em que sabemos já de antemão quem vai ganhar, ou temos não uma certeza, mas uma expectativa de 99% de quem vai ganhar, o interesse ele desaparece praticamente nessa competição. E os clubes, eles têm de entender, de uma vez por todas, que eles não vivem, por mais que seja uma atividade econômica, mas aí entra a especificidade desportiva de que falávamos lá, que é trazida na Constituição, através da autonomia dos entes esportivos. E o que é o caso da especificidade do desporto que eu quero mencionar? Eles têm de entender que eles fazem parte de uma realidade, de uma atividade econômica que tem a competição entre eles, mas eles têm uma interdependência. Eles não são como, sei lá, duas empresas de aviação. O professor Álvaro Melo Filho dava um exemplo clássico de que a TAM e a Gol, na época era TAM ainda, não era nem a TAM, elas competem no mercado, uma querendo aniquilar a outra. É óbvio que assim, a gente teria discussões do ponto de vista de direito comercial, não vamos entrar nelas, mas assim, o objetivo da TAM, ou da Latam hoje, é que, se puder, que a Gol não exista, porque ela vai ter um monopólio do mercado e vai, em tese, poder se beneficiar disso. Discussões de CAD à parte. Mas assim, no esporte, a realidade é muito diferente. Eu, como carioca, vivi de perto que o Flamengo e o Vasco dependem de si umbilicalmente. O Botafogo e o Fluminense assim, estão ali nessa mesma dinâmica. Aqui em São Paulo, embora do Rio mora aqui em São Paulo como você, o mesmo se passa com Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. E aí a gente vai para Minas, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Nordeste, para o Norte, enfim, para o Centro-Oeste, todas as regiões do país. Os clubes rivais, eles necessitam uns dos outros. Não dá para a gente pensar que se acabar vamos pegar o exemplo do Botafogo, que está na mídia aí com essa questão da SA, que está ali para dar certo, para dar errado, enfim. E aí já estão falando em recuperação judicial, e aí vem, não, mas não pode, porque é uma associação, tem que ser uma questão de insolvência, enfim, tirando essa discussão, mas vamos pegar o Botafogo como exemplo por isso. Se o Botafogo desaparece, os outros clubes, os co-irmãos, vão sofrer, não vai ser bom para o futebol carioca. E então, assim, eles têm de entender que eles necessitam uns dos outros. Por mais que seja legal zoar na segunda-feira a vitória do domingo, sem dúvida, mas na terça é importante o rival estar forte para poder ter a rivalidade. Para ver competição, para ver disputa, né? Para ter competição. E assim, isso a gente tem um problema, porque cada vez mais com a negociação individual, e era onde eu ia chegar, uma vantagem dessa centralização, ou melhor, da titularidade centralizada no ente organizador, é que, além de tudo que nós já falamos, ele vai poder, primeiro, talvez ter até mais força para negociar, os valores tendem até a aumentar, há estudos nesse sentido de que a negociação centralizada tende a aumentar os valores que, no grosso, no globo, né? Se a gente somar individualmente quanto cada clube ganha hoje, uma negociação coletiva tenderia a gerar um valor superior para todos os clubes.
E aí a gente teria, como eu trago lá, a ideia que eu trouxe de... Que não é inédita, óbvio, mas... E nem inédita nem para mim, eu já defendi isso num outro artigo, até você mencionou no início do livro que eu organizei com o Dr. Leonardo. E nós temos um artigo sobre, não é sobre a titularidade, mas é sobre a negociação ser centralizada. E ali nós já defendíamos isso, a questão das vantagens da negociação centralizada. E uma delas é essa de podermos tendencialmente ampliar o valor recebido, e aí poderíamos, inclusive, distribuir de modo mais equânime para fins de diminuição do gap econômico-financeiro que há hoje em dia entre os clubes. Muitas vezes o clube X ganha infinitas vezes mais do que o clube Y, especialmente se o clube Y acabou de subir da segunda divisão para a primeira. Legal, deixa eu puxar. Eu puxei uma pergunta aqui do nosso querido Dr. Caio Medawar, também, cara, referência aqui do direito desportivo, quem me inspirei também um dia para chegar aqui, viu, Dr. Caio? Um abraço para você. E eu vi que em cima teve um comentário também sobre a questão de uma possível prejudicidade dos sindicatos na negociação coletiva. Então vamos aproveitar esse comentário do sindicato e essa pergunta aí do Dr. Caio. Então, e se a entidade de administração do desporto tiver uma norma determinando a negociação coletiva, uma cláusula de adesão? E aí, Felipe, que... Nós já temos, né? Como nós falamos, nós temos. É basicamente o que nós temos, em quase todos os casos. Nós temos eu até tinha anotado, eu posso puxar aqui e tentar ver se eu tenho fácil aqui, mas eu tinha até anotado todos não, porque como basicamente as federações estaduais se repetem nisso, eu peguei umas 7, basicamente. Eu comecei assim por São Paulo, e aí eu vi que São Paulo tem previsão nesse sentido, tanto no regulamento geral das competições, quanto no regulamento específico do Campeonato Paulista. Aí dizendo que a titularidade... Exato. Se quiser, até pulo São Paulo, porque você vai falar muito melhor do que eu. Mas São Paulo, por exemplo, como você muitíssimo bem sabe, a titularidade é transferida pelos clubes à Federação Paulista e é através de um contrato de adesão. Na verdade, se os clubes disserem que não vão participar, ok. A gente pode até discutir se eles têm possibilidade, força, vamos dizer assim, de alterar isso em assembleia, seja lá o modo que for necessário para essa cláusula não constar do contrato. Mas é um contrato de adesão e eles aceitam. Se aceitam de fato de livre espontânea vontade, não vem ao caso, mas eles aceitam e aderem a esse contrato e transferem esse direito à Federação Paulista e ela que negocia. E isso é feito no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Goiano, Federação também do Pará e a Federação de Pernambuco. Foram as 7 que eu puxei. E aí quando eu vi que todas... Quase, às vezes, até os termos eram padrão, assim, é quase a mesma coisa em todos eles. O que mudava é que, às vezes, um previa só no regulamento geral, o outro previa só no regulamento específico, e a outra federação previa em ambos, vamos dizer assim. Mas isso consta de lá, consta da Copa do Brasil, consta até também do RGC da CBF, e do regulamento específico da Série A. Em teoria, a CBF poderia negociar pelos regulamentos dela. Na prática, não faz. E não faz apenas na Série A, como a gente falava. Na Copa do Brasil, ela o faz. Ela negocia. E isso também acontece em âmbito internacional. Acontece na UEFA, acontece na FIFA. A FIFA atribui a ela esse direito, essa titularidade da negociação, essa prerrogativa, se preferirmos chamar assim, e, ao mesmo tempo, isso não impede que a FIFA, por exemplo, repasse, como a CBF faz, os valores da Copa do Brasil, os valores a título de premiação, como a CBF faz na Copa do Brasil. E até o Caio está falando, né, das ligas e tudo, isso, também é a mesma lógica, exatamente. Se a gente for pensar, Felipe, eventuais abusos, assim, o que você traria para a gente no sentido de evitar abuso do ponto de vista do organizador da competição em relação a negociar o direito de arena, a questão coletiva da titularidade? Você vê um risco do torcedor de ser prejudicado de alguma forma, ficar sem acompanhar o seu time por conta disso? Essa é uma boa questão. Pelo seguinte, a gente falou que a venda
unilateral, com a titularidade de ambos os mandantes, gerava esse risco. E não só gerava, como nós vimos isso acontecer. Diversos clubes, e até o Atlético Paranaense esta semana, ou semana passada, fim de semana, agora não lembro, transmitiu o jogo dele se não me engano, no canal do YouTube. E agora a gente tem uma discussão, porque a MP, bem ou mal, já tinha caducado, e o Atlético Paranaense não tem contrato com a Globo, ou eu digo a Globo porque a Globo poderia transmitir na TV aberta, por exemplo, mas não transmitir, enfim. E como o Atlético Paranaense não tem contrato com a Globo, o torcedor do Furacão não poderia acompanhar o jogo. E aí a gente tem uma questão que o direito ao esporte, e aí a gente tem o que é o direito ao esporte? É só a prática do esporte, acompanhar, ver o jogo, a competição, enfim. Só a competição profissional, a competição não profissional. Tudo isso é esporte. Agora, até que ponto vai o direito ao esporte enquanto direito social e direito individual também, já são outros 500, inclusive. Mas aí o torcedor do Furacão ficou prejudicado, não poderia, e não só, do rival também. Mas o rival tinha contrato com TV. Então, ele poderia dar ou não autorização para a transmissão. E isto é, já tinha concedido, né, essa autorização para uma empresa. Cabia ao Atlético Paranaense também conceder. Ele não concedeu e transmitiu de modo, a princípio, unilateral, porque não teve a autorização do seu adversário. E atualmente, como nós falamos, já que a MP caducou, em tese, vou falar em tese porque a discussão jurídica certamente vai surgir aí nos tribunais. Então não vou tomar partido de Albe, mas assim, em tese, o Atlético Paranaense necessitaria da autorização, vamos dizer assim, do seu rival para transmitir o jogo num canal que não o mesmo para o qual o seu adversário havia liberado a transmissão. Mas voltando, embora essa questão, essa problemática surja mais quando a negociação é individual e os direitos são de ambos os clubes, a gente pode ter a situação de não haver a transmissão também com o direito sendo de apenas um dos clubes, como mandante ou visitante. Poderíamos, por que não, atribuir ao visitante, em tese, né, como eu disse, é uma opção legislativa, em tese poderíamos atribuir até ao visitante. Mas, enfim. Mas atribuindo ao ente organizador, a gente pode ter esse problema. Por quê? Porque o ente organizador pode simplesmente não querer negociar. Ou quer negociar, mas não conseguiu negociar pelo valor que ele queria. Ou com a empresa de mídia que ele queria. Ou qualquer outro motivo. E aí ele simplesmente não negocia. E ninguém pode ver o jogo, porque o direito é dele e ele não cede a ninguém. Então, qual que seria a ideia? A ideia seria, caso até o dia X, a gente pode estipular aqui, sei lá, 10 dias antes do início da competição, por exemplo, ou 10 dias antes da partida específica, o ente organizador não tiver vendido aquela partida ou aquele pacote, que é algo que eu proponho, vamos dizer assim, na coluna, que é a venda por pacotes, de modo semelhante ao que se passa na UEFA, ao que se passa na Premier League, na Bundesliga. Então, caso não tenha havido essa venda desse pacote ou desse jogo específico até, por exemplo, 10 dias antes do início da competição, o direito era transferido, ainda que não transferido de modo unilateral, o que eu quero dizer, não que necessariamente a federação perca o direito, ela pode continuar tendo direito, mas o clube mandante, ou ambos os clubes, e aí é a opção legislativa, eu acho que nesse caso faria mais sentido ser apenas o mandante, porque diminui muito mais o risco de não haver a transmissão sendo apenas do mandante do que sendo de ambos os clubes, ou, no limite, a gente pode dizer que é de ambos os clubes, mas eles podem vender de modo unilateral, é de ambos, mas não necessita da comunhão, do acordo entre os dois, eles estarem de comum acordo. Basta que um venda ou ceda gratuitamente, tanto faz, a alguém a transmissão, ou ele próprio transmita, como a gente falou, o Atlético Paranaense fez no canal dele. Enfim, a solução seria essa: o clube ou os clubes terem o direito de transmitir o jogo em suas próprias plataformas ou transferindo a terceiros, uma TV, uma plataforma de streaming, o que seja,
ainda que essa cessão seja feita de modo unilateral nessa circunstância. Mas aí a gente tentou, de todos os modos, fazer a negociação centralizada e tivemos de ter uma válvula de escape, digamos assim, no caso de a negociação centralizada não dar certo. Agora, a outra questão que eu acho que é importante a gente ter em mente, a gente ressaltou um pouco, mas acho importante frisar de novo, é a repartição mais equânime possível dos valores das receitas obtidas com a negociação do direito de arrenda, para evitar que haja um gap tão grande entre o que o clube A e o clube B receberam, e isso tender a concentrar cada vez mais os clubes que são candidatos ao título, os clubes que buscam uma vaga na Libertadores e assim sucessivamente. Perfeito, Felipe. Eu queria mais uma vez te parabenizar pelo excelente artigo, pelo excelente conteúdo, porque o tema, assim, a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre isso, porque os reflexos desse tema são muito grandes e a gente consegue falar sobre muita coisa. Então, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. E dado ao avançar aí da hora, deixo com você as considerações finais aí sobre o artigo. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler, acesse lá o site do IBDD, está lá o artigo do Felipe e todos os outros artigos da coluna Jus Desportivo. Bom, primeiro, eu só lembrei que agora o Instagram, desde esta semana, passou a permitir lives de 4 horas, né? Então, a gente tem mais umas horas aí para debater o tema. Brincadeiras à parte. Bom, primeiro eu quero reiterar, convidar todos aí, porque com certeza tem familiares, amigos, eu já vi aí também, além do pessoal que é carteirinha, bate cartão aqui nas nossas lives, e todo mundo que é membro do IBDD e tudo, mas convidar todos aí, quem não é associado a se associar, quem é associado e não colabora ainda com a coluna a colaborar, e quem já colabora continuar colaborando. Porque o IBDD é isso, é plural, está aberto a todo mundo. A propaganda está sendo feita e tem de ser feita. E agradecer o espaço, agradecer a Júlia, que acabou de comentar aí, mandar um emoji, pelo apoio de sempre. E é isso. Obrigado a você, Gabriel, pela eu que agradeço. Foi um prazer. Condução da live, foi impecável. Obrigado. E é isso. E quem quiser ler o artigo está convidado também por mim. Sou suspeito para falar, mas... Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aí. Na próxima terça-feira a gente tem mais uma live, na outra quinta também. Os artigos, como eu falei lá no início, publicados na segunda e na quarta-feira, para as lives no dia seguinte, respectivamente, terça e quinta. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, obrigado.